lux mundi, qui sequitur te, habebit lumen vitae, lumen vitae. Christe lux mundi, qui sequitur te, habebit lumen vitae, lumen vitae. Christe lux mundi, qui sequitur te, habebit lumen vitae, lumen vitae. Christe lux mundi, qui sequitur te, habebit lumen vitae, lumen vitae. Christe lux mundi, qui sequitur te, habebit lumen vitae, lumen vitae. Christe lux mundi, qui sequitur te, habebit lumen vitae, lumen vitae. Essas palavras cantadas em latim aí, não é? Significa isso: Cristo, luz do mundo, quem te segue tem a luz da vida. Nós estamos vivendo a quarta semana do tempo da Páscoa. Essa quarta semana do tempo da Páscoa foi aberta com a leitura do capítulo 10º do Evangelho de São João, quando Jesus se anuncia, diz que ele é o bom pastor, o belo pastor. Diz também que ele é a porta das ovelhas. Mas esse 10º capítulo do Evangelho de São João, a gente precisa entendê-lo dentro do contexto maior desse Evangelho. O que é que estava acontecendo? Quando é que Jesus pronuncia essas palavras que ele é o pastor belo? Não é? É interessante que a gente depois traduz o pastor belo como o pastor bom, né? O bom pastor. E de fato as duas coisas se equivalem, mas em grego existe uma outra palavra para dizer bom, que é agathos. E não foi essa palavra que o evangelista usou para que, como Jesus tenha dito, ele diz: eu sou o belo pastor. No sentido de dizer que aquilo que é belo é o que de verdade é bom, e ao dizer isso também, essa palavra significa dizer que ele era o pastor justo, ou seja, o pastor verdadeiro. O verdadeiro pastor é ele, é esse aí que é de fato o pastor. Uma outra coisa para a gente lembrar é que às vezes a gente, quando pensa nesse bom pastor, a gente pensa numa cena bucólica, não é, de um pastor, uma imagem agropastoril, de um pastor que vai atrás de um rebanho. De fato, Jesus estava nesse momento no templo. Inclusive ali tem uma porta das ovelhas, né? E ali no templo o que é que acontecia com as ovelhas? As ovelhas eram sacrificadas, né? É um lugar de sacrifício. Entre os animais que eram sacrificados tinham as ovelhas. Claro que Jesus sabe que ele funciona como uma ovelha que também vai ser levada ao matadouro. O livro do Apocalipse vai nos dizer que o cordeiro será o pastor. Então ele é ao mesmo tempo o pastor, mas que é a ovelha que foi sacrificada, que foi entregue por você, que foi entregue por mim. É um pastor, é uma ovelha pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Isso é uma coisa já interessante, não é um pastor que vive das ovelhas, mas é um pastor que dá vida às suas ovelhas. Cuida das suas ovelhas para que elas tenham vida e tenham vida em abundância. Um outro dado aqui para a gente entender é que na Bíblia a palavra pastor, muitas vezes ela é designada para falar de quem tem autoridade. Os reis, os chefes do povo são chamados de pastores.
aqueles que têm uma autoridade. Autoridade, essa palavra, na sua raiz, não é? É o verbo augere, dá origem a essa palavra, autoridade na nossa língua. Autoridade é aquele que ajuda o outro a crescer. A verdadeira autoridade é ajudar os outros a crescerem. Então Jesus é esse que de fato nos ajuda a crescer, porque nos nutre, porque nos dá a sua vida. Isso dito de forma geral. Agora voltemos ao que é que aconteceu para Jesus agora estar falando essas palavras. Aconteceu que Jesus tinha curado um homem que era cego de nascença, que ficava ali pedindo esmolas. Isso está no capítulo 9 do Evangelho de João. E Jesus disse que pegou esse homem cego, com a sua saliva fez uma pasta, um emplastro, passou nos olhos dos cegos e disse para ele: vai te lavar na piscina de Siloé. O cego foi se lavar e voltou enxergando. Esse evangelho é sempre lido na preparação dos catecúmenos para o batismo, para dizer que nós, como batizadas e batizados, saímos da cegueira e passamos à luz de Cristo. É por isso que quando uma pessoa é batizada, ela recebe também uma vela. E os antigos cristãos chamavam quem era batizado de iluminados. Não é a palavra grega, era photismoi, os iluminados. Quem é batizado é um iluminado, recebe a luz de Cristo. Não é? Então a verdadeira luz recebe aquele que entra na graça do batismo. Aí aqui a gente já vê uma coisa, né? Quer dizer que o batismo é um sacramento da fé. Muitas vezes a gente diz que a fé é dar um salto no escuro. Não é isso. A fé não é saltar no escuro. A fé é entrar na luz de Cristo. Por isso que eu comecei cantando: é Cristo, luz do mundo, quem te segue, né, terá a luz da vida. Terá a luz da vida. É assim, não é, que quem é batizado segue. Agora, o que é que aconteceu é que os parentes ali daqueles cegos, os vizinhos, ficaram boquiabertos, porque ele estava enxergando. Ele estava enxergando e as autoridades queriam saber quem foi que tinha feito aquele homem enxergar, quem é que tinha feito aquele cego recuperar a vista. Mas qual era o grande problema deles? É que Jesus fez aquela cura em dia de sábado e mandou o cego ir para a fonte, lavar os seus olhos em dia de sábado. Aí começou toda uma briga com este cego de nascença, que depois entra num diálogo com as autoridades. E o finalzinho daquele evangelho, do capítulo 9 do Evangelho de João, fala de uma coisa que aconteceu com aquele cego. Eles responderam para o cego: tu nasceste todo no pecado e nos queres dar uma lição, e expulsaram o cego. É um cego que foi expulso, porque esse evangelho reflete um quadro da realidade do momento. É que quem acreditava em Jesus, sendo judeu pertencente às sinagogas, eles eram expulsos da sinagoga, eram mandados para fora da sinagoga, porta afora. Aqui agora começa todo o discurso do capítulo 9, que Jesus diz, né, depois que o cego foi expulso. Então é aí que Jesus, na sua conversa com eles, começa a dizer: em verdade eu vos digo, quem não entra pela porta do redil onde estão as ovelhas, mas sobe por outro lugar, é um ladrão, é um assaltante. Aí começa todo o discurso de Jesus dizendo que ele é a porta das ovelhas, e que ele tinha outras ovelhas, não é, que não pertenciam àquele pátio, àquele redil que estava vendo ali naquele momento. Então esse texto do capítulo 10 do Evangelho de João é todo um texto que reflete a tensão de quem aceita Jesus na sua vida como porta da sua vida, como caminho da sua existência. Há muita resistência àqueles que acreditam em Jesus. Depois tem todo o capítulo 11 do Evangelho
segundo João, que fala da ressurreição de Lázaro, que Jesus depois vai para perto do Jordão, para o outro lado do Jordão, e nós sabemos, o Jordão é o lugar onde João Batista batizava, onde Jesus também foi batizado. Portanto, é um texto, é um contexto que nos chama ao nosso próprio batismo. E aí nós entramos no capítulo que a liturgia nos coloca no dia de hoje. Nesse capítulo 12 tem a entrada de Jesus em Jerusalém. Neste capítulo 12 nós encontramos aqueles gregos que queriam ver Jesus, queremos ver Jesus. Olha só, Jesus no capítulo 9 tinha curado um cego de nascença que começou a ver. Tem esses gregos que agora dizem que também eles querem ver. Agora a pergunta é para mim, para você. Você também quer ver Jesus? Você quer descobrir quem é Jesus? Quer saber de fato quem Jesus é? E aí o capítulo 12 tem o versículo 37, diz assim: apesar de ter feito tantos sinais diante deles, eles não acreditaram nele. Os judeus não acreditaram em Jesus. Foi assim que se cumpriu a palavra do profeta Isaías quando diz: Senhor, quem acreditou na nossa mensagem? E o braço forte do Senhor, a quem se revelou? João diz: eles não podiam crer, conforme diz Isaías, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, de modo que não veem com os seus olhos, nem compreendem com o seu coração, nem se convertem para que eu lhes cure. Isto é tudo o que está sendo dito antes do texto que nós vamos encontrar na liturgia no dia de hoje. Evangelho de João, no capítulo 12, versículos de 44 a 50. É Jesus que exclama, não é? Grita em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que enviou. A gente vê que a fé cria relação. Primeiro a gente via a relação que criava entre a ovelha e o seu pastor. Jesus dizia: eu sou bom pastor, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Olha, eu disse que esse evangelho, essas palavras de Jesus são ditas depois da cura do cego de nascença. Você vê que para um cego a voz é muito importante. Um cego não reconhece as pessoas pelo que ele vê, pode ser até pelo tato, né? A gente tem uma passagem na Bíblia, no livro do Gênesis, quando Isaac fica cego. Ele tem dois filhos, não é? Jacó e Esaú, e teve aquela disputa da primogenitura, quando um vai fazer a caça e volta, não é? E usa a roupa do outro, e aí ele diz assim: a voz é de Jacó, mas o cheiro, e ele botou um pelo de carneiro no braço, mas os pelos, a pele é de Esaú. Na verdade ali não é aquele pai que estava sendo guiado, não é pelos seus ouvidos, ou depois também pelo seu tato, mas ele não tinha a sua visão. Mas isso para dizer assim, como um cego, ele tem necessidade da voz para reconhecer. Nós somos esses que, como ovelhas de Jesus, precisamos de ter uma relação pessoal com ele para podermos conhecer quem é o nosso pastor. Você já viu uma criança pequenininha, não é, que quando está lá no berço e a mãe chega no quarto e começa a falar e ela não vê ainda o rostinho da mãe, e ela fica já assim olhando e toda alegrezinha porque ela reconhece a voz da mãe ou reconhece a voz do pai, ou então o contrário, né? Quando ela ouve a voz de um estranho, ela se assusta, porque aquela voz não é voz que ela reconhece, não é voz conhecida. Então a nossa relação de fé com Jesus é relação de conhecimento, que exige, não é a fé, existe uma relação pessoal, que a gente seja capaz de conhecer a voz de Jesus. Mas aqui a gente vê que não só, é necessário também que a gente reconheça em Jesus a voz do próprio Pai, aquele que por muito tempo falou pelos profetas e que agora ultimamente envia-nos o seu próprio Filho. Continua Jesus dizendo: quem me vê, vê aquele que me enviou. Muitas vezes o que aconteceu com o povo de Israel? Estava na cegueira, estava como aquele cego de nascença, mesmo vendo Jesus, não enxergava o Pai agindo nele. Por quê? Porque não queriam aceitar, não é? Dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. Às vezes a gente tem tantas evidências na vida da gente, mas a gente não quer enxergar. A gente resiste em enxergar. A gente resiste em ver.
E Jesus disse, eu vim ao mundo como luz. Jesus e o nosso batismo nos faz entrar na luz. A fé, crer em Jesus, não significa, como eu dizia no início, dar um salto no escuro, mas significa entrar na luz. E o que é que faz a luz? Eu estou aqui com uma luz acesa. Não é? Vocês não estão olhando diretamente para a luz, nem eu estou olhando diretamente para a luz. Quando a gente olha diretamente para a luz, o que é que acontece? A gente fica até com os olhos encandeados, não é? A luz serve não para chamar a atenção sobre si mesma. A luz serve para que a gente veja o que está em volta de nós. E Jesus é esse, que vindo como luz é para nos ajudar a enxergar o que é que está acontecendo à nossa volta, para que o pé da gente não dê as topadas desnecessárias. Dizem que pé que não dá topada é pé que não anda, não é verdade? Claro que a gente precisa andar, mas é muito melhor quando a gente anda iluminado. E a fé é justamente isso, é essa iluminação. Por um tempo se quis dizer, não é, que o verdadeiro iluminismo, né, da humanidade vinha quando ela usava pura e simplesmente a sua razão. Mas aqui a gente vê que a fé é isso, é algo que nos ilumina. E a própria razão precisa ser iluminada pela fé. Mas a fé também precisa ser sustentada pela razão. A razão e fé devem caminhar juntas. O Papa São João Paulo II escreveu um documento chamado Fides et Ratio, que falava dessa relação da fé com a razão, e ele usava uma imagem muito interessante, que o coração do ser humano é como um passarinho, né, que precisa das duas asas para poder voar, para poder se elevar. Na cada missa o padre diz para você, corações ao alto, e nosso coração está em Deus. Para que o nosso coração vá para Deus, para que o nosso coração vá para o alto, o nosso coração precisa ser movimentado por essas duas asas, as asas da fé e as asas da razão, o uso da inteligência e o uso da razão. As duas coisas precisam caminhar juntas. E Jesus disse, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A fé nos tira das trevas e nos faz entrar no mistério da luz. E aí disse Jesus, se alguém ouvir as minhas palavras e não as observa, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. O mundo é julgado por essa palavra de Deus, mas quem ouve as minhas palavras, o que é que acontece? Ganha essa salvação. Jesus diz, eu não vim para julgar o mundo, no sentido de não veio para condenar o mundo. Já ouvimos isso no capítulo 3 do Evangelho segundo São João, que o Pai deu o seu Filho para que o mundo seja salvo pelo seu Filho. Porque o Pai amou o mundo, a vontade do Pai é a nossa salvação. Quem nele crê não pereça, mas possa ter a vida eterna. Mas é de Jesus, quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Não é que o Filho condene o mundo, mas é porque essa palavra ilumina a gente. Aquilo que vai acontecer no último dia como uma definição das coisas, não é que ninguém vai na completa ignorância. Quando a gente faz uma opção por aquilo que a gente sabe que não é o correto, o coração da gente nos faz sentir. A gente sente, dentro de nós tem um faro, um tino que faz a gente saber o que deve ser rejeitado e o que não deve ser acolhido por nós. Tem isso já uma naturalidade dentro de nós, alguma coisa nos informa, nos diz essa palavra de Deus pela qual nós somos criados e pelas quais nós somos amados, que diz para nós já essa direção. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna, porque o que eu o digo conforme o Pai me falou. Que é muito interessante, qual é o mandamento do Pai? É a vida eterna. Mas dentro de mim, dentro de você, nós não temos um instinto natural, chamado instinto de conservação, que nos faz querer a vida, que nos faz desejar o bem para o nosso corpo, o bem para a nossa integridade física, psicológica. Já estamos aquilo que você mais quer é o que Deus quer também.
Deus quer a sua vida, Deus quer a sua felicidade. O que a gente precisa agora é amar isso que Deus quer, querer isso que Deus deseja e entrarmos em diálogo com essa luz que Deus coloca dentro de nós, que são as suas palavras como orientação para a nossa vida. Mandamento significa isso, orientação. Mas muitas vezes o que é que acontece? A gente perde um tempo grande da vida da gente com o olhar nosso fixado nas nossas trevas interiores. No sábado passado eu falei para você de Santo Agostinho, né, que era o dia 24 para 25 de abril do ano 387, ele foi batizado na cidade de Milão. E falei de como a mãe dele tanto tinha chorado, não é, por Agostinho, pela sua conversão. E de fato, ele se converte. Agostinho nos escreve a sua vida nas chamadas confissões, né? As confissões de Santo Agostinho. E tem uma coisa interessante no livro 12 das confissões de Santo Agostinho, no número 10. Agostinho fala com Jesus, fala com Deus e chama Deus de verdade. Ele diz: ó veritas, ó verdade, lumen cordis mei, luz do meu coração. Olha aí essa palavra bela, né, de Agostinho, recordando Jesus, que Jesus disse que ele era a luz. Então, luz do meu coração. Lá vai aqui a câmera saindo do lugar. Lux cordi mei, non tenebre mea loquantur mihi. Não falem comigo, não falem para mim as minhas trevas. Talvez seja esse hoje o grande pedido a gente fazer juntamente com Santo Agostinho. Pedir a Jesus essa graça de que nós falemos com Ele, que é luz da nossa vida, e que não sejam as nossas trevas interiores, aqueles pontos nossos que não são pontos de luz, né, para que Ele não fale conosco. A gente hoje em dia, não é, os cientistas falando dos estudos das galáxias, falando dos chamados buracos negros, que são como uma espécie de sugadores de luz, que a luz vai viajando e aquele buraco, não é, de escuridão, como que traga, engole a luz que passa por ali. Se nós deixarmos a nossa mente ser atraída por esses buracos negros das nossas trevas, das nossas escuridões, nós nos perdemos. Nós devemos acreditar nisso, que nós, batizados que somos filhas e filhos da luz, e deixar que seja a luz a nos atrair. Como as plantas, não é? A gente, quando estudou na escola, a gente aprendeu que as plantas são fototrópicas. Fotos em grego quer dizer luz, trópicas é lugar, né, um direcionamento. As plantas são fototrópicas. As plantas caminham, elas vão caminhando na direção da luz. Assim também a alma humana, o coração humano, ele é fototrópico, ele vai na direção da luz. Mais do que isso, a gente poderia dizer que o coração humano é cristotrópico, vai na direção de Cristo. Então, que no dia de hoje a gente deixe que o nosso coração caminhe na direção da luz que é Cristo. Que a gente possa deixar que essa luz nos conduza. Christe lux mundi, qui sequitur te, abebit lumen vitae, lumen vitae. Christe lux mundi, qui sequitur te, abebit lumen vitae, lumen vitae. Ó Cristo, luz do mundo, assim o é. Quem te segue tem a luz da vida. Que tenhamos vida nesse nosso dia por seguir a Ti, que és a nossa luz, a luz que o Pai nos mandou, como nós dizemos no credo. Ele é Deus de Deus, Jesus. Ele é luz da luz. É Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Minha amiga, meu amigo, você que segue essa nossa página do Instagram, muito obrigado por nos seguir, muito obrigado por sugerir essa nossa página a outras pessoas para segui-la. Muito obrigado por cada vídeo que aqui fica e que você curte. Obrigado a você que está inscrito no nosso canal do YouTube, o canal Boa Notícia. E a você que curte esses vídeos, muito obrigado, divulgue-os e que assim a gente possa ir sendo atraído
pela luz de Deus. Um abraço aqui eu mando para Lani Nascimento, acompanhando essa meditação, para Ivanete Almeida, que também aqui aparece, e para Maria, eu penso que seja Maria Aline, e também aqui tem a negra, a foto minha parece muito pequenininha, eu não vejo bem quem é que seja, e pela titulação do nome não me reporta imediatamente quem seja a pessoa, mas a vocês que estão aqui agora acompanhando ao vivo, venha sobre vocês a bênção de Deus. Muito obrigado por estarem aqui nos fazendo companhia, e a você que depois dessa transmissão vai acompanhar esse vídeo que fica aqui salvo no nosso IGTV, um abraço grande para você, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo venha sobre você, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Um dia abençoado para você.